Bem-vindo ao nosso canal Horizontes Educativos. Aqui falamos sempre o que está acontecendo na educação em Minas. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações, pois sempre estaremos divulgando aqui as novidades e notícias. E você receberá em primeira mão. Vamos lá? Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa proposta legislativa nova que, olha, pode mexer bastante com a vida de muitos profissionais por aí. É o projeto de lei 4687 que apareceu na Câmara dos Deputados agora em 2025. A ideia central, assim, o coração do projeto, é isentar do imposto de renda, o IRPF, quem trabalha com educação. Professores, claro, mas não só eles. E tanto da educação básica quanto da superior. É algo de bastante impacto, né? Para essa nossa conversa, a gente está se baseando no texto oficial mesmo, o PL 4687 de 2025, e também na justificação que veio junto com ele, sabe? Tudo apresentado lá em 19 de setembro de 2025. E o nosso objetivo aqui é simples: entender direitinho o que essa lei propõe mudar e, talvez o mais importante, quais são os argumentos por trás disso. Os argumentos apresentados pela autora, a deputada, professora Luciane Cavalcante, do PSOL de São Paulo. Então tá, vamos analisar isso com calma. Começando pela mecânica da coisa, né? Como isso funcionaria na lei. O PL quer alterar uma lei que já existe há um tempo, a Lei 7.713, lá de 1988, é uma lei-chave do imposto de renda. Exato. Essa Lei 7.713, no artigo 6º, ela tem uma lista, sabe? Uma lista de rendimentos que não pagam o imposto de renda. São casos bem específicos. Ah, tipo aposentadoria por doença grave, essas coisas? Isso, tipo isso. E o que o PL 4.687 quer fazer no seu artigo 1º é basicamente adicionar mais um item nessa lista de isenções. Seria um novo inciso, o inciso 24. Entendi. E o que diria esse novo inciso? O texto exato. O texto proposto é bem claro, olha só. Diz que ficam isentos os valores recebidos a título de remuneração pelo exercício da atividade de professor e de profissional da área técnica e administrativa estabelecidos no artigo 61 da LDB, da Educação Básica e Superior. Vamos quebrar isso um pouco. Valores recebidos a título de remuneração. Isso quer dizer o salário bruto inteiro. Tudo mesmo ou tem algum limite? Olha, pela redação, a interpretação mais direta é que sim, seria a remuneração toda. O texto não fala em teto, não fala em excluir algum tipo de verba, tipo bônus ou algo assim. Fala em remuneração pelo exercício da atividade. Parece bem abrangente. Isso é bem significativo, né? Porque muitas isenções têm um monte de regrinhas. Exatamente. E outra coisa importante. Quem são os beneficiários? Fala de professores, ok, mas também profissional da área técnica e administrativa. E cita o artigo 61 da LDB. O que isso significa na prática? Quem mais entra aí? Então aqui está um ponto bem interessante. A proposta é ampla. Não é só o professor que está lá na sala de aula. Ao falar em técnicos e administrativos e ao puxar o artigo 61 da LDB... LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Isso, a nossa lei maior da educação. Esse artigo 61 define quem são considerados profissionais da educação básica. E não são só os professores, viu? Entram também trabalhadores com formação pedagógica, tipo coordenadores, diretores, orientadores, e até outros que a lei permite, dependendo da formação ou notório saber. Ah, então. Tipo secretário de escola, bibliotecário, pessoal de apoio pedagógico, essa turma toda. A interpretação mais provável é que sim, desde que se enquadrem nos critérios do artigo 61 para a educação básica. E o texto do PL ainda estende isso explicitamente para a educação superior. Então é uma galera mesmo. Puxa. Então a ideia é valorizar a equipe toda, né? Quem faz a educação acontecer no dia a dia, da creche até a universidade. Uma visão bem completa do sistema. É essa leitura que o texto sugere. E para amarrar bem isso, para não ter dúvida, o projeto tem ainda o artigo 2º. Que faz o quê, esse artigo 2º? Ele vai mexer em outro artigo da mesma lei 77113, o artigo 7º. Se o artigo 6º lista o que é isento, o artigo 7º lista o que é tributado.
sabe? E ele fala especificamente do salário, do trabalho assalariado. Certo. Aí, o PL propõe alterar o artigo 7º para dizer basicamente, olha, lembra aquele pessoal da educação que a gente acabou de isentar lá no artigo 6º, inciso 24? Então, o salário deles não entra aqui nessa lista de coisas tributáveis. Ah, entendi. É tipo uma confirmação, uma dupla checagem para garantir a isenção. Exato, funciona como um reforço para evitar qualquer brecha, qualquer interpretação de que talvez ainda fosse tributado de alguma forma. Deixa claro, o salário desses profissionais, como definido, sai da base de cálculo do IRPF, ponto final. Ok. A parte, digamos, técnica da proposta está clara. Mudar a lei X para isentar Y, com um reforço Z para garantir. Mas e a motivação? Por que fazer isso? A justificativa que a deputada apresentou, aí acho que a conversa fica mais interessante, né? Para entender o raciocínio por trás. A justificativa, pelo que vi, começa com algo que todo mundo concorda, né? Que a educação é fundamental, que é a base de tudo, para o país, para as pessoas. E, claro, o papel super importante dos profissionais da educação nisso tudo. Sim, esse é o ponto de partida clássico, né? Mas o texto não fica só nisso. Ele rapidamente conecta essa importância toda com a realidade que esses profissionais vivem. E aí, a justificativa usa palavras fortes para descrever os problemas. Quais problemas ela cita? Fala diretamente em baixa remuneração, em carga horária excessiva e em condições de trabalho muitas vezes precárias. São termos bem diretos. Que são reclamações bem comuns, né? A gente ouve muito isso nos debates sobre educação. Então, a justificativa usa esses problemas para dizer: precisamos isentar o imposto. Essa lógica. Precisamente. O raciocínio apresentado é esse. Se esses profissionais são tão importantes, mas enfrentam essas dificuldades todas que não combinam com a importância deles, então a isenção do IRPF seria uma forma de reconhecer e valorizar esses profissionais essenciais. É quase como uma compensação, entende? Pelo trabalho, pelos desafios. Entendi. É como dizer: já que a situação é essa, com salário baixo, muito trabalho, condição ruim, pelo menos que o imposto de renda não piore ainda mais as coisas. Exato. É um alívio financeiro direto proposto como reconhecimento. E a justificativa vai além. Ela detalha os impactos positivos que eles esperam dessa medida. Se a gente conectar os pontos, né, a isenção não seria só um dinheirinho a mais no bolso. Teria outros efeitos esperados, além do financeiro direto. Sim, o documento lista alguns. O primeiro, claro, é diminuir o peso do imposto no salário. Isso levaria ao segundo ponto, mais poder de compra. A ideia é simples: menos imposto retido, mais dinheiro sobrando no fim do mês para a pessoa usar como quiser. O que, em tese, até ajuda a movimentar a economia local, talvez. Mas e fora o dinheiro? A justificativa sugere mais coisas. Por exemplo, que poderia estimular o aprimoramento profissional. A lógica aí, talvez um pouco implícita, é que com mais folga financeira, o profissional poderia investir mais em si mesmo, em cursos, livros, especializações. Faz sentido. E também argumenta que a isenção ajudaria a valorizar a carreira como um todo. Como assim valorizar a carreira? Só por não pagar imposto? Não sei se entendi bem essa parte. A ideia apresentada é que essa isenção seria um sinal do Estado, um reconhecimento especial, sabe? E isso poderia tornar a carreira mais atraente. Talvez ajudar a segurar os profissionais na área, porque a gente sabe que tem muita evasão, né? Professor que desiste, pessoal que sai da escola para fazer outra coisa. Assim, um problema sério. Então, a justificativa aposta que essa medida ajudaria a incentivar a permanência e o desenvolvimento dentro da carreira na educação. Ok, como argumento faz sentido. E você mencionou algo sobre justiça social antes. Como entra isso? Entra porque a isenção, como a gente viu, abrange todo mundo definido lá pela LDB. Professores, técnicos, administrativos. A justificativa diz que reconhecer financeiramente o trabalho de toda essa equipe, e não só de uma parte dela, promove mais equidade dentro do próprio setor. Seria uma forma de justiça social dentro da educação. Entendi. Reconhecer que todo mundo ali é importante para a coisa funcionar. E essa proposta, ela se encaixa em algum plano maior, alguma política mais ampla? A justificativa fala disso? Fala sim. Ela coloca a isenção do IRPF como parte de um conjunto maior, alinhada a políticas de incentivo à educação e à valorização do magistério.
O texto defende que esse tipo de política é essencial para melhorar a qualidade do ensino e até para o desenvolvimento do país. Ou seja, não seria uma medida isolada, mas uma peça dentro de um esforço maior para fortalecer a educação, começando pela valorização de quem trabalha nela. Tá bem claro agora o argumento. É focado na valorização, no reconhecimento, usando o imposto como ferramenta. Agora, só para a gente fechar o contexto. Quem exatamente propôs isso e quando? A autora é a deputada federal professora Luciene Cavalcante. Ela é do PSOL de São Paulo. O fato dela ser professora, né, certamente tem um peso na origem da proposta. Com certeza. E a data que isso foi apresentado? O documento diz 19 de setembro de 2025. É uma proposta bem recente nesse nosso cenário aqui. E a origem formal é o gabinete dela mesmo, lá em Brasília. Certo. Tem um último detalhe técnico que me chamou a atenção no texto. A vigência. Se isso for aprovado, quando começa a valer? O que o PL diz? Ah, sim. O artigo 3 do projeto é super curto e grosso. Diz assim: esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Só isso. Ué, então aprovou, saiu no Diário Oficial ou já está valendo no dia seguinte? Sem esperar virar o ano, sem tempo para se adaptar. Exatamente isso. Não tem previsão de vacatio legis, que é aquele tempinho para todo mundo se organizar, nem diz que só vale pro ano que vem, que é super comum em mudança de imposto, né? A intenção ali no texto é clara: aplicabilidade imediata. Nossa, isso na prática deve dar um trabalho. Para a Receita, para as fontes pagadoras, escolas, universidades, ter que ajustar tudo correndo. Com certeza, é um ponto que geraria bastante discussão na implementação, se fosse aprovado assim. Ok. Então, tentando amarrar tudo. Se a gente fosse resumir a essência dessa proposta toda, o que a gente tem? Bom, a gente tem um projeto de lei, o 4687 de 2025, que quer mudar a lei do imposto de renda para isentar completamente o salário de todos os profissionais da educação básica e superior. Professores, técnicos, administrativos, todo mundo que a LDB define. Certo, e a grande justificativa para essa mudança, que é bem grande, é valorizar essa galera. O argumento é, eles são super importantes para o país, mas ralam muito, ganham pouco, trabalham em condições difíceis, então não cobrar imposto de renda seria um jeito concreto de reconhecer isso, melhorar a grana deles e, por tabela, ajudar a fortalecer a educação no Brasil. É isso, né? Perfeito. A proposta se apoia muito forte nessa ideia de valorização e reconhecimento, olhando para esses problemas estruturais que todo mundo sabe que existem na educação. E isso me faz pensar numa coisa, a justificativa do PL, ela é muito boa em apontar os problemas, né? Salário, carga horária, condições de trabalho, problemas bem estruturais, como você falou. Sim, ela diagnostica bem. E aí, a solução que ela propõe é a isenção fiscal, apresentada como essa ferramenta de valorização. Exato. E aí que está uma reflexão interessante que o próprio documento acaba provocando, né? Se os problemas são tão de base, salário inicial baixo, escola caindo aos pedaços, carreira que não atrai, muita gente na sala de aula, até que ponto só deixar de pagar imposto de renda resolve isso na raiz? Qual o alcance real dessa isenção como valorização? Você quer dizer, não pagar imposto ajuda no bolso, claro, mas resolve o problema do salário base ser baixo? Ou da escola não ter material? Exatamente essa a questão. A isenção é um ganho líquido, é dinheiro a mais na mão do profissional. Isso é inegável e importante, mas ela atua no fim da linha, né? Depois que o salário já foi definido. Ela não muda o salário base em si, não reforma a escola, não diminui a carga horária, que a própria justificativa diz ser excessiva. Entendi. Então, a pergunta que fica e que o próprio PL meio que convida a gente a fazer é: como essa medida, a isenção fiscal, se compara ou se complementa com outras coisas que poderiam atacar esses problemas lá na origem? Que outras coisas seriam essas, por exemplo? Só para a gente pensar junto. Tem várias possibilidades que sempre estão em debate, né? Políticas de piso salarial mais forte, talvez. Investimento pesado em infraestrutura mesmo para melhorar as escolas e universidades. Programas de formação continuada que sejam realmente bons e acessíveis, financiados. Rever os planos de carreira para que eles sejam mais motivadores a longo prazo, né? Ou até coisas para diminuir o número de alunos por turma, para melhorar a condição de trabalho do professor. Várias frentes, né? Que atacariam aqueles problemas que a justificativa listou. Exatamente. São ações que conversam diretamente com o diagnóstico que o PL faz. Então, a reflexão final que esse projeto nos traz
Mesmo propondo uma solução bem específica como a isenção fiscal, é sobre a complexidade que é valorizar de verdade a educação e quem trabalha nela. A isenção é uma ferramenta. Tem seu impacto, claro, principalmente financeiro. Mas ela faz parte de um debate muito maior sobre quais são as melhores alavancas para a gente realmente transformar a realidade da educação no país, atacando aquelas questões estruturais que o próprio projeto identificou tão bem. Uma questão bem importante para a gente continuar pensando.